Uma cozinha de 85 metros quadrados e vai conhecer o Felipe Hess, se ainda não conhece. Felipe Hess estreia em Casa Cor, mas já é um arquiteto do qual a gente ouviu falar bastante. Felipe, você faz Casa Cor pela primeira vez. Então, antes de falar dessa cozinha, que mostra muito do teu estilo, eu queria que você me contasse como é que foi essa experiência de participar de Casa Cor. Bom, foi um convite da própria Casa Cor e da SA para fazer o prédio da cozinha. A gente, de fato, nunca tinha participado e o convite foi até um pouco surpresa. Eu tive uma conversa grande com o pessoal da Casa Cor e da SA antes de aceitar, para entender se a gente, de fato, poderia exprimir aqui o que a gente acredita como arquitetura, que é o que a gente faz no escritório, né? E a gente teve cartas brancas para poder, enfim, fazer um espaço, acho que experimental aqui nessa cozinha. A gente... Quando você coloca que é um espaço experimental, e as pessoas vão começar agora a ver um pouco mais das imagens da cozinha, e você já coloca essa pontuação de talvez nós não fôssemos o escritório para estar em Casa Cor. Quer dizer, tem aí uma percepção do que seria Casa Cor. Casa Cor também é um espaço para mostrar arquitetura, e eu acho que você fez isso muito bem aqui. Você é um arquiteto formado pela Escola da Cidade, trabalhou com o ISAI muitos anos, e hoje tem o seu escritório próprio. Quantos anos você tem seu escritório, Felipe? O escritório vai fazer 7 anos esse ano. É um escritório que já está há bastante tempo. E aqui você pontua, então, muito de arquitetura. Quer dizer, tem pouquíssima produção, que é algo sobre o qual a gente fala muito quando faz TV Casa Cor. Exato. Então, eu queria que você fosse nos mostrando aqui que elementos de arquitetura dessa cozinha você considera importante, que é que o visitante, entrando aqui, observe. Bom, primeiro que a gente quis, de fato, lidar com o espaço que a gente recebeu fazendo uma intervenção arquitetônica e não somente garimpando peças, recheando, sem pensar nessa base. A gente teve um desafio muito grande em lidar com a construção original. Primeiro pelo fato dela ser tombada, então a gente tinha muitas limitações técnicas na hora da construção e a gente teve que lidar com interferências em alturas, vigas. Então, a gente tem... Esse espaço tem esse pé direito mais baixo, depois mais alto. Existe uma curva em cima desse plano inclinado. E esse plano inclinado, para mim, já faz parte de um desenho arquitetônico de fato, né? Que é pensar como enfim, resolver esse espaço que a gente recebeu, que tinha essa curva aqui, tinha uma viga baixa para lá. Então, a gente tentou limpar ao máximo e não fazer com que a arquitetura do prédio fosse um remanescente no nosso espaço. Né? Então, a gente tem desde esses pórticos de entrada, todos os acessos são pórticos. Né? Então, a gente tem um secundário que faz a conexão do que seria a cozinha, a lavanderia, e um para a área externa, a gente fez aquela horta. Isso é reflexo de uma viga que tinha no meio do caminho, que a gente não tinha no levantamento, ela apareceu, e a gente teve que entender, bom, eu poderia simplesmente deixar ela aí, ou fazer com que isso fosse parte da arquitetura que a gente tem aqui. Então, acho que esses pórticos complementam os elementos orgânicos que a gente trouxe para cá também, da ilha, da coifa e da horta. Então, acho que com poucos elementos a gente conseguiu, enfim, fazer algo que me deixa satisfeito. Acho que está forte, tem uma limpeza que representa o que a gente produz no escritório. A gente tem aqui 2 elementos que chamam muita atenção. Eu acho que, primeiro, o que a gente costuma falar que é o revestimento da cozinha. É uma pergunta que eu estou muito acostumada a fazer. Qual é o revestimento da cozinha? Aqui, a cozinha inteira é rodeada por armários. Isso chama muita atenção. Tudo que vocês estão vendo são portas. Isso é pedra? Isso é pedra. Isso é uma tecnologia da SCA. Eu acho que a gente isso foi o ponto de partida para o nosso projeto. De fato, quando a gente teve essa conversa, a gente, obviamente, teria que resolver isso arquitetonicamente, né? Fazer com que fosse uma cozinha, mas, obviamente, acho que tentar trazer para cá o que eles têm de melhor, enfim, essa última tecnologia que permite essa limpeza nos armários, que não tem perfis, que vai de encontro com a nossa arquitetura, né? Com tudo que a gente tenta de supressão de detalhes. Então, isso eu acho que aliou muito bem a tecnologia deles ao nosso projeto. Se não fosse isso, acho que a gente não teria conseguido. Então, esse foi o ponto de partida, que é esse mármore branco, que tem com esse acabamento desse Platinum Groove, que são esses filetinhos, né,
que tira o brilho da pedra também. Então a gente tentou trazer isso ao extremo, fazendo com que todo o espaço fosse revestido por essa pedra. Horas, na maior parte do tempo, isso é armário. Em alguns momentos, na transição da cozinha para a lavanderia, são painéis. Né? E a gente quis aqui ter o mínimo de materiais possíveis. E nenhuma produção, porque eu acho que o espaço tem que falar por si só. Eu não preciso de toda essa produção para fazer com que isso seja um bom espaço. E para que seja impactante. E aí o segundo impacto importante da cozinha está nessa ilha central, que a gente tem do lado de lá, a cuba do lado de cá, o cooktop, e essa coifa escondida, quer dizer, ela sai do teto, ali como um elemento também de escultura. Inclusive, a sua ilha fica quase que flutuando. Uhum. Forma orgânica flutuando. O desenho, na verdade, surgiu muito rápido. Acho que quase nessa primeira conversa, junto com o Pedro e o pessoal da SCA, a gente fez eles já tinham me enviado a planta, a gente fez um rabisco e muito do que a gente conversou de fato foi feito. Assim, se a gente pega os primeiros rabiscos e até os renders, é fiel. A gente, de fato, não pensou em outra coisa, né? E assim, para complementar essa pedra, a gente queria algo muito limpo. Então, um branco predominante. A gente tem uma pedra sintética moldável no tampo e tinha que ser isso para a gente conseguir fazer não só o formato, como essa pia que parece um lago que funde no tampo, e idem a coifa, né? Ela é como se ela fundisse do teto. Esse formato também orgânico, com a mesma textura que a gente tem na pintura, aparece na coifa e na base da ilha. E a gente tem depois um ladrilho hidráulico no piso e acabou. A gente tem 3 materiais, isso resolve todo o nosso espaço, eles são complementares. E eu acho que, apesar de ser uma coisa minimalista, não é fria por serem materiais naturais, né? A gente tem a pedra, a gente tem essa pintura texturizada que aquece o espaço, e o ladrilho hidráulico, que é um cimento, né? Isso aqui, com o tempo, ao longo desses 2 meses, vai sujar, vai mudar, não é... Vai ter as marcas do uso. Exato. Bom, o Denis já está bem ali perto, a gente vai olhar a sua lavanderia e a sua horta. Enquanto o Denis vai mostrando isso, eu vou aproveitar, então, para aprofundar nessa questão do minimalismo. Até porque, no universo que a gente tem de Casa Cor, a gente discute bastante o minimalismo e os limites que o minimalismo pode ter. E quando você diz, isso não deixa a minha cozinha fria, porque a gente está trabalhando com materiais naturais, me provoca ali uma série de... Olha, que a gente está mostrando a horta. Me provoca ali uma série de dúvidas. Quer dizer, como é que você acha que as pessoas receberão um ambiente que tem só 3 materiais, que tem pouquíssima produção? Primeiro, como você acha que as pessoas receberão? Se isso te incomoda ou não? Se você acha que as pessoas vão dizer, achei frio? E como é o teu cliente, que é o cliente que busca exatamente isso que você proporcionou aqui? Não me incomoda em nada. Na verdade, eu não tenho ideia do que esperar. Eu acho que talvez a gente choque um pouco. Pode ser positivo, mas pode ser bem negativo também. Mas, enfim... Mas o teu cliente, como ele é? O teu cliente que procura esse tipo de ambiente finalizado? Bom, o que a gente produz no escritório, a gente sempre fala que tem que ser um reflexo de fato do cliente. Não é um projeto para mim, é um projeto para quem procura a gente. Então, acho que a gente não tem uma marca registrada, uma repetição de soluções nos nossos projetos. Mas, obviamente, a gente busca sempre algo limpo, bem detalhado, contemporâneo, sem excessos. E os nossos clientes são assim, por conta, enfim, do nosso portfólio. Acho que, né? Aqui a gente usou como uma experimentação, mas eu acredito nisso como resultado, como arquitetura, como limpeza, como detalhamento. Bom, agora aqui, esse ambiente, você ficou feliz com o resultado, esse era o que você gostaria de mostrar como arquitetura, ficou feliz de trabalhar num espaço como o Jockey e achou difícil por conta das limitações de patrimônio histórico? Não, a gente teve muita limitação, mas isso faz parte, acho que todos os projetos são assim, né? A gente toda vez recebe ou um terreno com as suas restrições, né, contratuais de recuos, alturas, área construída, e aqui não é diferente, é só outra escala com outro programa, mas... As limitações fazem parte de qualquer projeto, seja em tempo, verba, metragem. E em termos de sustentabilidade, porque a Casa Cor tem um dos pilares de Casa Cor é a sustentabilidade. O que você pontua em termos de obra, que faz normalmente nos seus projetos e que fez aqui, que pode ser relevante?
Bom, aqui é uma construção seca, né? A gente trabalha com drywall, tem que ser algo rápido, que gere pouco resíduo. Aqui você aproveitou um dos recuos da arquibancada do Jockey e aproveitou para fazer uma horta, que também está ali na mesma linguagem da tua bancada central. Exato. O espaço não é fácil, né? A gente chega por um quadrado, tem um corredor, e depois ele abre aqui para essa área externa. Então a gente fez uma coisa um pouco, acho que, de percurso e sensações, né? Você chegar nesse espaço de pé direito duplo, que acho que gera esse impacto pela limpeza, depois do percurso todo que você vai pelos ambientes que estão no caminho. E a gente tem esse corredor mais baixo, um pouco mais escuro, que depois se abre para essa vista de São Paulo e do Jockey, que é muito legal. Então, a gente quis pontuar esse ponto final aqui do percurso com essa horta, quase sendo um lugar de contemplação, e a horta sendo algo complementar à cozinha. Não teria por que criar um ambiente aqui, até porque a nossa proposta desde o começo é não decorar, né? Então, a gente tem só 3 banquetas embaixo da bancada que justificam a ilha, apesar de ser uma cozinha muito, aparentemente, sei lá, experimental, ela funciona, né? Ela tem área de cocção, ela tem pia, ela tem área para sentar, ela tem todos os eletrodomésticos que são necessários para uma cozinha funcionar. Está super funcional. O Denis já mostrou ali, os equipamentos todos são LG aqui, estão escondidos, ficam escondidos pelas portas do armário. Aqui tem um elemento da porta também, se eu quiser, eu posso deixar tudo fechadinho e essas portas entram para cá. Vamos mostrar como ela funciona, porque isso também faz parte, deixa também muito mais aqui, muito mais limpo. Vou deixar assim. Aqui. Ok. Bom, as banquetas estão ali, são banquetas do Avaralto. Exato. Que é uma referência para você. Se a gente, já que a gente tinha que ter, obviamente, algum elemento decorativo que fosse algo que fizesse sentido para a gente também, que dialogasse com a nossa arquitetura. Então, eu contactei essa loja e falei, gente, eu não tenho nada no meu espaço a não ser essas 3 banquetas que estão na minha concepção de projeto. Foram muita gente diz em ceder para a gente, porque não tinha plano B. Nas banquetas do Avaralto, ebanizadas, acho que então, vão de encontro com o que a gente pensou, até com os formatos, né? Uma coisa orgânica da arquitetura dele que vai de encontro com o que a gente propôs aqui em alguns elementos também. Bacana. Felipe, você já falou bastante sobre essa questão da produção, de o mínimo possível, ressaltar a arquitetura. Acho que conseguiu aqui. Tem uma questão de iluminação que é interessante também, que ajuda a ressaltar esses elementos de arquitetura. Para cada local que a gente aponta a câmera tem uma foto muito gráfica, né? Então, na iluminação, o que a gente pode pontuar aqui que foi interessante para que essa arquitetura fosse ressaltada? Depois que a gente concebeu a arquitetura do espaço, eu confesso que tive muita dificuldade em pensar como fazer uma iluminação que fosse tão forte quanto a arquitetura. E aí a gente teve a ajuda do Rodrigo Jardim, da Illumination, que é um craque, parceiro nosso em vários projetos, então a gente já fala a mesma língua, a gente tem muita sintonia, e ele topou ajudar a gente. E a gente tem esses 2 nichos iluminados que fazem parte já do sistema da SCA, e depois a gente quis trabalhar com uma iluminação indireta aqui no pé direito duplo, né, com essa sanca por trás, quer dizer, acima da marcenaria, que reflete no teto inclinado. Então acho que isso reforça também um pouco dessa coisa do pé direito, da arquitetura. Um único ponto focal aqui que lava a bancada, e depois essa luz indireta de novo na base dessa meba aqui. E ao longo do corredor a gente foi pontual nos eixos das portas. A gente falou de funcionalidade, eu tenho uma dúvida aqui sobre a coifa. Essa seria uma solução funcional, efetiva? Ou você usou esteticamente por... Não, ela seria, até porque a gente está agora trabalhando num projeto que tem vários elementos orgânicos, foi um pedido do cliente. Eu acho que, na verdade, que a gente está trabalhando há algum tempo, e acho que de alguma maneira isso acabou influenciando a gente um pouco aqui. E lá a gente tem uma situação de um espaço que tinha muitas curvas, então ao invés de suprimir, a gente produziu mais curvas, e lá a gente tem uma situação de uma coifa de parede, mas que ela é toda orgânica e ela funde assim também. E a gente sabe que isso é possível. A gente está trabalhando com uma empresa de coifa lá para ajudar a viabilizar isso. Então,
Seria uma solução possível. Seria, sem dúvida. Muito bacana. Você trabalhou com o Isai. Como é que foi essa chegada ao Isai? Já era um objetivo teu trabalhar com essa pessoa que tem uma arquitetura tão forte? Uhum. Sim. Eu, na época da faculdade, descobri o trabalho dele muito cedo e percebi que o que ele produzia para mim fazia muito sentido. Eu sentia muita afinidade de fato, com o que ele acredita como resultado, apesar de ser muito diferente do que é ensinado nas faculdades em geral, principalmente na minha, que era algo quase xiita em relação ao modernismo, que obviamente é muito importante, mas acho que tem muita coisa além disso. E então foi uma perseguição desde os meus primeiro, segundo ano de faculdade até depois de formado, logo recém-formado, entrar na equipe. Eu era o arquiteto mais jovem do escritório e mais cru, e foi incrível. Assim, eu devo tudo que eu aprendi, de fato, acho que a paciência que ele teve e carinho, enfim, foi muito. Você entrou ali como estagiário? Não, eu entrei como arquiteto recém-formado. Eu não tinha estagiário no escritório. Ficou quanto tempo com o Isai? Eu fiquei quase 5 anos com ele. Quando você saiu do Isai, você já montou o seu escritório? Sim. Eu saí, não tinha nenhum outro escritório que me chamasse a atenção, não trabalharia em nenhum outro lugar. De fato, ali era o meu objetivo desde a época da faculdade. Não tinha mais ninguém cuja arquitetura mexesse comigo como a dele, pelo menos aqui no Brasil. Fora do Brasil, que arquitetura mexe com você? Bom, dos contemporâneos eu gosto muito do John Paulson, que é o rei do minimalismo inglês. Os belgas em geral, contemporâneos, eu acho que eles fazem um minimalismo mais quente, então Vincent van Dusen, entre outros, além dos mestres, enfim, Barragan, arquitetura portuguesa eu gosto muito, e acho que desses grandes escritórios, talvez o David Chipperfield inglês, também acho que pela limpeza e elegância que ele tem, desde desenhar um museu a uma chaleira, eu acho que é muito completo. Sou Fujimoto esteve no Brasil agora em março, a gente conversou com ele, falou um pouco sobre inteligência artificial e novos modos, novos jeitos de morar. E como é que você vê essa alteração agora da casa num universo em que as pessoas passam a se relacionar de forma diferente umas com as outras? Elas vão passar a se relacionar de forma diferente com a casa. Aqui na Casa Cor a gente tem falado muito sobre tecnologia, mas isso tem uma interferência na arquitetura? Você acha? Eu não sei se eu sei te responder isso. Assim, eu pessoalmente sou muito arcaico, zero tecnológico. Então, toda vez que a gente tem situações de projeto no escritório em que os clientes trazem, enfim, na parte de automação, tecnologias, mídias, eu não participo das reuniões porque eu não sei lidar mesmo com isso. Eu acho que uma casa é uma casa, isso não vai mudar. Eu acho que a gente pode ter hoje, enfim, a gente teve muito tempo atrás, né, casas com sala disso, sala daquilo. Hoje, obviamente, cada vez isso está sendo mais suprimido. Mas eu acho que isso é muito pessoal também. Não sei se tem essa mudança toda. A gente está vendo essa coisa dos espaços compactos, co-livings, mas a arquitetura vai continuar sendo feita. Você vai continuar tendo que atender uma demanda. Sim. E pessoas e famílias que moram na casa, talvez as famílias sejam diferentes, mas as necessidades talvez não se alterem. Então, muito bacana. Eu acho que quem não conhece ainda o Felipe pode segui-lo nas redes sociais. Você tem o Instagram, Felipe Rez Arquitetura ou Felipe Rez? Felipe Rez Arquitetos. Felipe Rez Arquitetos, então você pode seguir, conhecer um pouco mais do que eu acho que já está mostrado nesta cozinha de Casa Cor. Te agradeço muito. Obrigado. Espero que a gente consiga se ver e se encontrar em outros momentos aqui pela Casa Cor. Legal, obrigado. Obrigada a você. A gente continua com TV Casa Cor ao vivo.